fazer refresh a esta reia, clique aqui para atualizar. Terminamos aqui o acompanhamento ao minuto da situação em França. 15 horas e 10 minutos. Estado Islâmico reivindica ataque. Entretanto, num comunicado difundido na internet, o Estado Islâmico chamou a si a responsabilidade pela ação desta sexta-feira no sul de França. Sem mais detalhes, a organização terrorista fundada por Abu Bakr al-Baghdadi veio afiançar que o ataque foi perpetrado por um soldado do califado. 15 horas em ponto. O que diz Macron a partir de Bruxelas? O presidente francês afirmou que a ameaça terrorista permanece elevada no seu país. Estarei dentro de algumas horas em Paris para acompanhar e coordenar o conjunto de medidas a tomar, declarou Emmanuel Macron, em declarações aos jornalistas pouco antes de ser conhecido o desfecho da tomada de reféns em Trebes. As forças da ordem, em particular a Gendarmerie, intervieram de forma muito rápida e coordenada após o ataque, fez notar o chefe de Estado francês. Atacantes como Redouane Leikdin, continuou Macron, podem ser influenciados por ligações com o Daesh ou outras forças externas saídas do terrorismo islâmico. Ainda assim, e sou prudente porque a investigação começou agora, já não estamos na situação de há 2 ou 3 anos, quando enfrentávamos ofensivas lançadas a partir da zona iraquiano-síria contra o nosso território, vincou. 14 horas e 39 minutos. Atacante identificado. O sequestrador, identificado pelas autoridades como Redouane Leikdin, um franco-marroquino, atuou sozinho, adiantou em conferência de imprensa, no local do ataque, o ministro francês do Interior. Ele chamava-se Redouane Leikdin, tinha 26 anos e era conhecido por atos de pequena delinquência. Foi seguido e pensávamos que não haveria radicalização, mas ele passou bruscamente à ação, explicou Gerard Colombi. 14 horas e 16 minutos. A análise de Felipe Vasconcelos Romão. O comentador da RTP Felipe Vasconcelos Romão sublinhou no Jornal da Tarde que esta foi a primeira grande crise do presidente Emmanuel Macron, destacando ainda que se tem registrado uma acalmia nos atentados. Contudo, lembra o analista, há sempre a possibilidade de um ataque por parte de um globo solitário como terá acontecido esta sexta-feira, que causa de imediato uma enorme desestabilização. 14 horas em ponto. O essencial. Ao início da tarde, um indivíduo levou a cabo uma tomada de reféns num supermercado de Trebes, pequena localidade que fica a cerca de 10 quilômetros de Carcassonne. No supermercado, pelo menos 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas. Antes da tomada de reféns, um indivíduo atacou agentes do grupo de intervenção da polícia francesa na cidade de Carcassonne. Um agente ficou ferido. O atacante será o mesmo que realizou a tomada de reféns em Trebes. A viatura que usou neste primeiro ataque foi depois encontrada junto ao supermercado. Uma terceira vítima mortal foi encontrada em Carcassonne ao início da tarde, junto a um arbusto. Terá sido abatida antes do início da tomada de reféns. Segundo a televisão pública francesa, o atacante é um cidadão franco-marroquino de 25 anos. Estava já referenciado pelos serviços de inteligência franceses. O seu nome constava do FSPRT, documento de alerta para a prevenção da radicalização de cariz terrorista, lista que inclui mais de 10.000 nomes. O atacante começou por exigir a libertação de Salah Abdeslam, único responsável pelos atentados de novembro de 2015, em Paris, que se encontra detido. O primeiro-ministro francês e o presidente Emmanuel Macron referiram que tudo indica que este é um ato terrorista. A investigação está a cargo de Secção de Combate ao Terrorismo da Procuradoria de Paris. 13 horas e 44 minutos. Atacante é abatido pelas autoridades. O atacante foi abatido pelas autoridades francesas ao início da tarde. A informação foi confirmada à France Info e à BFM TV por fontes próximas da investigação. A morte do atacante foi confirmada já pelo ministro francês do Interior na rede social Twitter.
13 horas e 41 minutos. Pelo menos 3 mortos. A France Presse atualizou o balanço de vítimas. A agência noticiosa avança que pelo menos 3 pessoas morreram. Segundo a imprensa local, esta terceira vítima foi abatida antes da tomada de reféns, em Carcassonne. 13 horas e 38 minutos. Macron admite ataque terrorista. O presidente francês Emmanuel Macron admite que esta tomada de reféns seja um ataque terrorista. Em Bruxelas, o chefe de Estado afirmou que as forças da ordem estão a garantir a segurança do local e que o procurador deverá dar novos detalhes em breve. 13 horas e 33 minutos. A síntese dos acontecimentos: um homem armado matou pelo menos 2 pessoas num supermercado do sul de França. O sequestrador diz agir em nome do Estado Islâmico. Um número indeterminado de reféns permanece na localidade de Trebes, perto de Carcassonne. A síntese dos acontecimentos, numa reportagem do jornalista Daniel Catalão. 13 horas e 20 minutos, atacante estava referenciado pelas autoridades segundo a France Info. Os investigadores acreditam já ter identificado o atacante. Apresentam-no como um indivíduo que já estava repertoriado no FSPRT, documento de alerta para a prevenção da radicalização de cariz terrorista. Mais de 10 mil indivíduos encontram-se nesta lista. O atacante alega ser do autoproclamado Estado Islâmico e, segundo testemunhas no local, gritou: "Allah Akbar, Deus é grande". 13 horas e 10 minutos. 2 mortos confirmados e 3 feridos. Um estado grave. Fonte do governo francês confirmou à agência Reuters que pelo menos 2 pessoas morreram, tal como a France Presse tinha avançado anteriormente. As autoridades especificam ainda que pelo menos 3 pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade. 13 horas e 5 minutos. Onde fica Trebes? A localidade de Trebes fica nos subúrbios de Carcassonne, no sul de França. A localidade fica no departamento do Aude e conta cerca de 5.000 habitantes. Esta cidade encontra-se junto a um importante eixo rodoviário que liga a costa atlântica à costa mediterrânea, unindo cidades como Bordeaux, Toulouse, Carcassonne, Montpellier e Marselha. 13 horas em ponto. Atacante pede libertação de Salah Abdeslam. Segundo a televisão pública francesa, o atacante do supermercado de Trebes exige a libertação de Salah Abdeslam. Abdeslam encontra-se detido em França, sendo o único responsável pelos atentados de Paris em 2015 que ainda está vivo. 130 pessoas morreram nos atentados de 13 de novembro de 2015 contra o Estádio de França, Saint-Denis, as esplanadas de Paris e a sala de concertos do Bataclan. 12 horas e 55 minutos. Operação policial em curso em Trebes. Uma vasta operação policial está em curso num supermercado da localidade de Trebes, no sul de França. Um homem que alega ser do grupo terrorista Estado Islâmico encontra-se barricado no local com um número indeterminado de reféns. A France Presse, citando fontes próximas da investigação, revela que há pelo menos 2 mortos. Segundo avança o jornal francês Le Figaro, o indivíduo entrou por volta das 11 horas e 15 minutos locais 10 horas e 15 minutos em Lisboa, no supermercado, tendo ouvido os disparos. Para além desta tomada de reféns, um homem disparou contra um agente do Corpo de Intervenção da Polícia em Carcassonne, cidade que fica a cerca de 10 quilômetros do supermercado onde decorre a tomada de reféns. O chefe do governo francês confirmou que o agente não corre perigo de vida. A relação entre os 2 incidentes não está ainda oficialmente confirmada. No entanto, a imprensa francesa avança que o veículo do homem que disparou contra o agente em Carcassonne encontra-se estacionado junto do supermercado. O primeiro-ministro francês já afirmou que está em curso um incidente grave. O primeiro-ministro francês admite que este será um ato terrorista. As informações que temos levam-nos a pensar que este será um ato terrorista, afirmou Edouard Philippe, durante uma visita à cidade de Mulhouse.
O ministro francês do Interior já reuniu por videoconferência com as autoridades policiais e estará em Trebes nas próximas horas. O caso está já nas mãos da secção de combate ao terrorismo da Procuradoria de Paris.